Hoje, como parte do trabalho de Antropologia Jurídica na Faculdade de Direito da UFMG, iremos falar sobre o direito indiano, de autoria de Fernando Lopes, Gustavo Naldi, João Vitor Galina, Pedro Soares, Rafael Batista e Rainer Garcia. A história da Índia começa com a ocupação de grupos nômades em 2000 a.C. Esses grupos irão povoar diferentes áreas, como os povos arianos, que eram nômades e que habitaram na região da planície do rio Gange. Tendo influência direta de outras regiões, dado o nomadismo, na Índia irão se fixar. Adoravam seus próprios deuses, como o deus do fogo e da guerra. Vale lembrar que sua chegada se deu aproximadamente em 1200 a.C., porém já existiam povos sedentários, como os Mohenjo-Daro, na região da atual Índia, se situando na região da bacia do rio Hindu. Os Mohenjo-Daro possuíam o domínio do cobre e do bronze. Os arianos possuíam também o domínio do ferro. Mas os Mohenjo-Daro também possuíam um certo sistema de armazenamento de água nas casas. E atribui-se ao desaparecimento dos Mohenjo-Daro uma possível mudança climática em virtude do desvio do curso do rio Hindu. As dinastias. Com o passar do tempo, a Índia passa sob o controle de dinastias, em que há intensa disputa por domínio. Uma das primeiras foi a Chandragupta Maurya. Entre suas contribuições, destacam-se a Trascartes de Kautilya, que seria uma espécie de manual de como governar e deter o poder. Após uma certa estabilidade, a partir do século VII, há a fragmentação tripartite dos reinos de Palas, Pratilharas e Rashtrakutas. E, pouco tempo depois, a invasão muçulmana no noroeste da Índia. E a partir do século VIII, o domínio inglês se faz presente através da Companhia das Índias Orientais. E, em meados do século XVIII, ocorre um grande questionamento sobre a dominação britânica. Em 1919, uma grande radicalização. Em 47, a independência como resultado de todo esse processo. E, em 1950, atribui-se a Constituição. A partir de então, uma democracia parlamentarista. Para entender o hinduísmo, é preciso saber o que é religião. Em etimologia, religião é aquilo que liga o homem a Deus. A religião envolve o homem, em seu primeiro sentido, explicando-lhe a natureza e significando o universo, ou justificando-lhe o caminho de Deus. Em um segundo sentido, a religião elucida o papel e o propósito do homem no universo. Também é necessário entender o que é a ortodoxia. Hoje em dia, a ortodoxia é vista como sendo simplesmente uma forma de intolerância, uma classe de pessoas impondo suas próprias visões aos outros. Para levar mais adiante, 2 mais 2 igual a 4 é ortodoxo, 2 mais 2 igual a 5 não é ortodoxo. Muitas pessoas ainda preservam a noção de pureza moral e lhe atribuem um alto valor. A ortodoxia é de fato o princípio da verdade que percorre os mitos, símbolos e dogmas, que são a própria linguagem da revelação. Assim como a moralidade, a ortodoxia pode ser universal, conformidade à verdade em si mesma, ou específica, conformidade às formas de determinada religião. A ortodoxia universal é quando declara que Deus é incriado ou absoluto e infinito. A ortodoxia específica é quando diz que Jesus é Deus, cristianismo, ou que Deus assume a forma tríplice de Brahma, Vishnu e Shiva, como no hinduísmo. A ortodoxia é particularmente importante em um mundo no qual as grandes religiões tornaram-se conscientes umas das outras e seus adeptos frequentemente vivem lado a lado. A ortodoxia também é importante no campo de estudo comparativo das religiões. Segundo Bernard Kelly, a confusão é inevitável sempre que culturas baseadas em tradições espirituais profundamente diferentes misturam-se sem proteções rígidas que preservem sua pureza. O completo secularismo no mundo ocidental moderno abriu as comportas para uma confusão que vai para longe os contornos do espírito. As normas tradicionais prevêem os critérios para a cultura e a civilização. A ortodoxia tradicional é, assim, o pré-requisito de qualquer discurso entre as tradições. O lugar do hinduísmo entre as grandes religiões. 3 categorias das grandes religiões. Xamanismo hiperbóreos inclui o confucionismo, taoísmo, sintoísmo e as religiões dos índios norte-americanos. Mitologias arianas inclui o hinduísmo, budismo e a extinta religião greco-romana. Monoteísmos semíticos, que compreendem o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Contrastes entre o hinduísmo e os monoteísmos semíticos. O hinduísmo é ariano e o islamismo semítico. O hinduísmo, mitológico e politeísta. O islamismo, teológico e monoteísta. O hinduísmo é hierárquico. O islamismo é igualitário, não no sentido moderno. O hinduísmo escrito vai da esquerda para a direita, enquanto no islamismo, da direita para a esquerda. Os movimentos nos ritos hindus vão em sentido horário, enquanto no islamismo vão no anti-horário. Mulheres de alta classe no hinduísmo podiam, nos tempos clássicos, estar apropriadamente seminuas. Mulheres muçulmanas, especialmente as de alta classe, cobrem-se completamente. O hinduísmo, o único povo do mundo completamente vegetariano, e os muçulmanos têm a carne como outros alimentos primordiais. O hinduísmo é a mais antiga das religiões, enquanto o islamismo a mais nova. A religião de um povo. Expressão grandes religiões do mundo. É importante estar ciente da distinção entre as religiões que dirigem suas mensagens a todas as nações e aquelas cujas mensagens são virtualmente restritas a um povo. Todas as nações, missionários, budismo, cristianismo e islamismo, podem ser propriamente designados como universais, pregam a todos e possuem adeptos em muitas terras. Aceitam conversos e, em geral, os procuram com empenho. Aquelas cujas mensagens são virtualmente restritas a um povo. O hinduísmo e o judaísmo não são missionárias e que, em termos gerais, são religiões de apenas um povo ou nação. Não, de modo geral, não procuram nem normalmente aceitam os conversos. Em geral, para ser membro dessas religiões, é necessário nascer nelas. No caso específico do hinduísmo, trata-se também de nascer em uma casta. O termo hinduísmo é geralmente aceito como acurada e apropriada religião, mas entre os próprios membros é mais comum Sanatana Dharma, lei perene ou norma primordial. As 2 trindades do hinduísmo. Horizontal, Brahma, criador, Vishnu, preservador e Shiva, destruidor ou transformador. Cuidado, Brahma, dependendo da caligrafia, pode significar o princípio supremo ou o primeiro dos 3 aspectos de Ishvara. Na vertical, existe a relação analógica da trindade vertical do hinduísmo, ser, consciência e felicidade, com a trindade do cristianismo, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa relação fica clara quando se pensa na designação da trindade cristã por Santo Agostinho, como ser, sabedoria e vida.
o encarnacionismo e a iconodulia. No hinduísmo, assim como o budismo e o cristianismo, o encarnacionismo é acompanhado por uma iconografia didática e sacramental. São iconodúlicos. O judaísmo e o islamismo, o encarnacionismo não faz parte dessa perspectiva. São iconoclastas, ou não icônicos. O budismo é a imagem de Buda, cristianismo, ícones do Cristo, da Virgem e dos santos. No hinduísmo, os deuses purânicos e as encarnações de Vishnu geralmente se expressam em estátuas e pinturas. O direito hindu pode ser entendido como um direito costumeiro, no qual as normas e condutas têm origem e fundamentação nas crenças religiosas das comunidades e possui forte relação com a tradição. Então, o direito hindu é o direito tradicional da Índia e é praticado pelos adeptos do hinduísmo, principalmente em certas situações, como as que envolvem o direito da família. Logo, a ideia de religião desvinculada do direito é inexistente na tradição hindu. Além disso, o direito hindu é um direito revelado, no qual as regras que devem ser seguidas foram reveladas pelas divindades e que estão presentes nos livros sagrados Vedas e nos livros Dhammasatras, os quais contêm os ensinamentos dos sábios da tradição hindu. Os Dhammasatras são escritos em sânscrito exclusivamente por juristas, não são catalogados ou qualificados como código ou conjunto de leis, e sua autoridade decorre dos laços que os prendem aos livros sagrados, aqueles que contêm a verdade revelada. Essas características fazem com que o direito hindu consagre a desigualdade social na Índia, visto que cada pessoa tem o seu lugar preciso e definitivo na hierarquia social, impedindo a mobilidade social. Ao trabalhar as fontes do direito hindu, surgem duas, as fontes materiais do Dharma e os costumes. Em relação à primeira, o Dharma se aproxima do significado de direito, mas não possui o mesmo significado, pois não reconhece direitos, mas exclusivamente deveres. Ou seja, o Dharma é o conjunto de obrigações que as pessoas devem seguir devido à sua condição na sociedade. Isso acaba por reforçar o sistema de castas, fazendo com que o Dharma confirme a desigualdade social, além de reconhecer deveres e não direitos. O Dharma tem origem em uma revelação, que mais tarde foi escrita em textos sagrados, os Vedas, e a partir da interpretação desses textos surgem os Dhammasatras. Logo, o Dharma é um direito revelado, mas não absoluto, e tem desenvolvimento nos Dhammasatras. Seus escritores não eram teóricos nem legisladores, mas sim moralistas, com o objetivo de revelar a todos os homens as regras de conduta decorrentes da natureza das coisas. Resumindo, a regra do Dharma não se impõe, ela propõe, e as escrituras dos Dhammasatras não são válidas as regras de direito, a não ser quando aceitas e praticadas pelo povo. Em relação aos costumes, pode-se dizer que no direito hindu eles são a principal fonte. São práticas seculares engrandecidas e baseadas nas leis do país, castas e famílias em geral, e eles não são contrários aos textos sagrados, o que reforça sua autoridade. Além disso, é importante destacar que as regras do Dharma não prevalecem frente às normas costumeiras. Na composição dos costumes, a presença dos gurus é marcante. Ele é um guia espiritual. Tem o dever de conhecer muito bem as escrituras. Está livre do desejo e da decepção, e é espiritualmente realizado. Os gurus ensinam os textos sagrados aos jovens de classe alta e os hindus têm o costume de pedir conselhos a eles, sem a maioria de perfil jurídico. Os costumes hindus se assemelham aos do direito consuetudinário ocidental, como a presença patriarcal na família e o maior poder de decisão dos mais velhos em assuntos religiosos, domésticos, familiares ou profissionais. O direito indiano. Vale ressaltar a diferença entre o direito hindu e o direito do Estado da Índia. O direito hindu é aplicado somente aos praticantes da religião hinduísta, que correspondem a 80% da população, portanto, tem caráter religioso e étnico, ao contrário do direito indiano, o qual é considerado supraétnico, isto é, esse é aplicado por meio das leis da República Indiana, a todos os cidadãos indianos de maneira igual e laica, independente de credo ou religião. Características do direito indiano: forte influência inglesa, sistema de common law, positivado e redigido, tem natureza soberana, possui laicidade e valorização de fontes tradicionais indianas. A Constituição Indiana. Características gerais: promulgado em 1950 e ainda em vigor. Possui 395 artigos, 8 cronogramas e cerca de 145 mil palavras, sendo considerada a maior do mundo. Começou a ser elaborada ainda durante a colonização inglesa, a partir da criação de uma Assembleia Constituinte, conhecida como a Constituição da Diversidade. Principais valores e ordenamentos da Constituição. Em seu preâmbulo, conta como seus principais valores a justiça, a liberdade, a igualdade e a fraternidade. E ainda possui isonomia entre os cidadãos. A abolição do sistema de castas. Dentre todos os ordenamentos, destaca-se que a Constituição indiana também garantiu oficialmente a abolição do sistema de castas, enfatizando as duras punições contra quem discriminar, principalmente a casta dos Dalits. Porém, nota-se que na prática, tal mudança não foi efetivada devido ao enraizamento dessa cultura. O sistema judiciário indiano. Características gerais: majoritariamente estadual, com alto grau de federalismo e possui herança britânica. Divisão do sistema judiciário indiano. Possui uma Suprema Corte composta por 26 júdices, equivalentes a ministros, responsáveis por julgar casos de conflito entre o Estado e demais estados indianos, entre dois diferentes estados, por meio de controles da constitucionalidade, e também responsável por avaliar processos em grau de recurso final. Também existem os tribunais de direito comum, onde cada estado tem um e é responsável por julgar as pequenas causas. E ainda os tribunais especializados, onde também cada estado possui um e é composto por juízes especializados em certas pautas e que julgam somente casos dentro da sua área específica, tais como desapropriações, florestas, famílias e etc. Aqui estão as referências bibliográficas utilizadas para a realização deste trabalho. Agradecemos pela atenção e até a próxima.